Com certeza você já ouviu a frase: empreender não é para os fracos, empreender é para corajosos. Com certeza você já ouviu essa frase porque é uma frase muito comum de ser dita. Mas quem empreende todos os meses, todos os dias, passa por medo, passa por incertezas, passa por dívidas, passa por problemas e muitas vezes se sente sozinho, não vê saída, sente uma carga muito grande, não tem com quem compartilhar. E eu entendo isso. Esse vídeo é um pouco diferente dos outros vídeos que tem aqui no canal. Esse vídeo eu fiz em especial porque eu tenho conversado com alguns empreendedores que têm tido esses sentimentos. E esse vídeo também é para abrir um pouco do meu coração, porque esses sentimentos, eles são comuns a quem empreende. Eles são comuns, pessoal, eles não são novos, você não está passando por isso sozinho. Antes de eu vir para o CNPJ, quando eu ainda era CLT, quando eu estava nesse processo de mudança, de transição, eu tive muito medo. Eu li muito, eu estudei muito, eu busquei muito, e mesmo assim eu ainda tinha medo, porque eu não sabia o que, que eu ia encarar. Eu não sabia o que, que ia acontecer estando desse lado de cada mesa. Eu não sabia as pancadas que iriam vir. Então isso surgiu medos de não conseguir cliente, medo de não conseguir vender, medo de fracassar. O medo de fracassar, ele é o campeão. Todos nós temos medo de fracassar e às vezes nem por nós mesmos, mas porque nós estamos tentando provar algo a alguém e nós temos medo de fracassar. E eu quero dizer para você que isso é natural, isso é muito comum, mas o medo, ele não pode dominar a sua vida. O medo ele vai te travar. Tem até uma frase do Michael Jordan que eu até salvei aqui para passar para vocês. O medo é uma ilusão. O único limite é o que você coloca em si mesmo. Então, ter medo em algumas situações é bom. Para você ter medo de uma cobra, é um medo bom. Obviamente, você ter medo de uma aranha é um medo bom. Mas o medo que paralisa o seu crescimento, isso não deve existir. E se existe, nós temos que enfrentar a si mesmo, até porque coragem ela não é ausência de medo. Ninguém nunca disse que coragem era você não ter medo. Coragem é você agir apesar do medo, acima do medo. Muitas pessoas elas se sentem só, elas não têm com quem compartilhar, porque as pessoas que não são empreendedores ao redor dela não vão entender o peso que ela está carregando, certo? Por isso, pessoal, você precisa fazer uma rede de apoio, você precisa estar com outros empreendedores. Entenda bem, tem uma coisa que eu concordo muito com o Flávio Augusto, acho extremamente interessante e muito relevante. O meio em que você vive ele vai moldar os seus passos. Ele vai moldar. Então, se no seu meio, se aonde você está, são pessoas que dizem e pensam que você tem que estudar a sua vida inteira, depois você tem que fazer faculdade para você conseguir um bom emprego, depois você trabalhar por 40 anos para você conseguir um aposento, muitas vezes de salário mínimo, sendo que você trabalhou a vida toda e vai depender do INSS. Você vai pensar assim e você vai agir assim. Se você está no meio de pessoas que dizem que o único sucesso é você conseguir passar em um concurso público, você vai passar em concurso público, você vai querer, você vai se focar nisso. Agora, se você está no meio de pessoas que são empreendedores, que estão passando pelas mesmas dores que você está passando, pelos mesmos medos que você está passando, você vai ver como você não vai se sentir só. Então, pessoal, no momento de desânimo que eu tive, no momento de tristeza ou de pensar em desistir, uma coisa que eu fiz foi entrar no meu quarto. Se você hoje está passando por algum problema que você não consegue ver a luz do fim do túnel e que gera aquele medo de você perder o que você tanto lutou para construir, que foi a sua empresa, se você está nesse momento, eu quero que você pare e você olhe o que eu vou falar para você agora. Entra no seu quarto, só você. Se ajoelha e conversa com o único que pode levantar você, com o único que vai entender todas as dores e todos os pesos que estão no seu coração. Conversa com ele, chora, derrama
toda a sua lágrima, todo aquele peso que você está sentindo como empreendedor, toda aquela luz que você não consegue ver no fim do túnel, derrama tudo aos pés de Jesus. Depois tu se levanta, respira e senta. Senta e coloca o seu problema escrito. O meu problema é esse. Só no fato de você tirar esse peso de cima de você, você já vai perceber que muitas coisas vão mudar. Aquele peso, aquela angústia que você estava sentindo já vai diminuir. E agora você vai anotar. E você vai buscar mentores. Mentores são pessoas mais experientes e que já passaram por onde você está passando. Então, eles sabem o caminho para você pisar. Então, muitas vezes o problema é grande mesmo, mas muitas vezes são nós que fazemos os problemas ser grande. Muitas vezes nós temos o orgulho de não buscar ajuda. Pessoal, nós não vamos conseguir crescer sozinhos. Você não vai conseguir crescer sozinho. Você precisa de um mentor. Você precisa de alguém que vai te ajudar. Alguém que já trilhou o caminho e que vai te ajudar a você pisar nas pedras que ele pisou. Então busca um mentor, busca alguém que já passou pelo problema e que sabe resolver. Sempre vai ter alguém do seu segmento, muito mais experiente do que você, que vai poder te ajudar, que vai poder te dar uma luz. Medo, medo você pode ter, você não pode deixar dominar. Esse que vos fala é Jocelyn Costa. E aqui você está no canal Help Contador, um canal que é voltado para ajudar você, empreendedor, em todos os aspectos. Nós tentamos simplificar o que é complexo e levamos até você. Então, se fizer sentido esse conteúdo para você, eu quero pedir que você curta, comente, compartilhe e já se inscreve no nosso canal para você não perder nada do que nós colocamos aqui. Então, pessoal, medo é normal, mas vencer o medo é primordial. E vencer o medo, ela está ligada a duas coisas. Ela está ligada muito à perseverança. E perseverança, ela não está ligada à motivação. Perseverança, ela não está ligada a motivacional. Porque muitas vezes você não vai estar motivado. Perseverança, ela tem a ver com disciplina. Com disciplina é você fazer o que precisa ser feito e não só o que você quer fazer. Então você tem um alvo, você tem um objetivo e você quer alcançar aquele alvo, quer alcançar aquele objetivo, você precisa ter uma disciplina e um processo para chegar até lá. E muitas vezes o processo dói e vai doer. E tem que doer, é normal. Só assim nós vamos aprendendo. Agora, desistir não é opção, jamais. Não desista, não pare. Porque quando você chegar, quando você tiver os resultados, aquilo ali vai se tornar prazeroso para você. Então não desista em momento nenhum. Se você estiver passando por dificuldades, procure a ajuda de um mentor, de alguém. Nós aqui também podemos te ajudar, nós podemos te ajudar a identificar o problema que está acontecendo na sua empresa. Então fala aqui conosco, aqui embaixo vai estar os nossos contatos. Mas não desiste do que tanto você lutou e do que tanto você sonhou até agora. Eu não sei a quem essa mensagem vai chegar. Eu não sei se vai fazer sentido para você essa mensagem, mas fez sentido para mim. Fez sentido para mim e está fazendo até hoje. Desistir não é uma opção para mim. E eu tenho medos, eu ainda tenho medos hoje. Isso é normal ter medos, mas nós estamos trabalhando todos os dias, estudando, se dedicando, buscando as melhores formas. E eu sei que você tem medo de não conseguir clientes, você tem medo dos boletos, você vai ter medo de não conseguir honrar com seus fornecedores, você vai ter medo do governo, não vai querer crescer porque tem medo de pagar imposto. Isso é natural, mas você não pode jamais desistir de uma opção. Então tenha perseverança. Eu não estou dizendo que você não deve ser motivado. De forma alguma você tem que ter motivação, mas o seu objetivo não deve depender dela, porque nem todos os dias você vai estar motivado. Vai ter dias que você não vai querer levantar da cama e ir para a empresa. Vai ter dias que você não vai querer estudar. Vai ter dias que você não vai querer ler. Vai ter dias que você não vai querer fazer o que precisa ser feito. E se você agir por motivação, realmente você não vai conseguir crescer. Então não haja só por ser motivado. Você tem que ser motivado, você tem que buscar motivação, mas você tem que ser perseverante, disciplinado e não desista. Nós estamos aqui para te ajudar. Então eu quero dizer para você que eu desejo do fundo do meu coração que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua empresa e até o próximo vídeo.